Paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui hoje para mais uma live. Se Deus quiser, nas segundas-feiras vamos estar aqui juntos para compartilhar uma palavra do Senhor para o seu coração, para o meu coração também. Confirma para mim, por favor, se o áudio está bom, por favor. Tiago de Manaus, Deus abençoe, Tiago, meu amigo. Deus abençoe. Confirma para mim, por favor, se o áudio tá bom. O áudio está ótimo. Amém. Meu irmão Luiz Brandão, lá de Goiânia, Deus abençoe. Obrigado aí pela presença. Louva a Deus pela vida de vocês. E vamos iniciar. Vamos iniciar e as pessoas vão entrando e vão ouvindo também a palavra. Se vocês puderem, onde vocês estiverem, nós iniciarmos com uma oração. Amém, meu irmão. Deus te abençoe também. Nós vamos iniciar com uma oração e eu vou compartilhar uma palavra. Amém? Se você puder fechar os seus olhos e fazer essa oração junto comigo, senão você pode ouvir também e receber. Amém? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado, Pai, de compartilhar a Tua palavra, de ouvir Tua palavra. Senhor, que a Tua sabedoria esteja comigo, esteja com cada um dos meus irmãos que vão ouvir, que vão meditar na Tua palavra. Que a Tua palavra venha nos dar direção, que ela venha nos instruir, Pai. Porque nós queremos viver da maneira que o Senhor se agrada, da maneira que o Senhor quer que nós vivamos, Pai. Abençoa a vida de cada um, as suas famílias, que o Senhor possa estar trazendo a paz no coração e que essa palavra, meu Deus, seja uma direção do Senhor para a vida de cada um de nós. Que seja tudo para a Tua glória, meu Deus. Muito obrigado pela minha vida, por tudo, por esse privilégio, pela vida de todos, Pai. Pela vida de todos eu te agradeço. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos iniciar. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus capítulo 7, versículo 7. Paz do Senhor, meu irmão Josemi, Deus te abençoe. Obrigado aí mais uma vez estar com a gente. Deus te abençoe. Mateus 7, 7. Diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Palavras de Jesus. O capítulo 5 de Mateus, o 6 e o 7, fala sobre o Sermão da Montanha. E aqui Jesus ele está ensinando muitas coisas sobre a nossa vida, sobre o nosso dia a dia, sobre o que muitas vezes nós achamos que não é pecado e ele nos ensina que é pecado, como, por exemplo, nesses ensinamentos é que Jesus fala sobre olhar para uma mulher e desejar ela, cobiçar ela, já é adultério. E muitas pessoas acham que não, mas Jesus ele já nos ensina que o pecado ele começa dentro do nosso coração até se tornar algo que vai acontecer na prática. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus ele estava ensinando a respeito da oração.
Eu estava ensinando sobre a oração. E Jesus nos ensina sobre a perseverança na oração. E que Ele nos diz para nós pedirmos, que nos será dado. Para nós buscarmos, que nós vamos encontrar. E para nós batermos, que a porta vai se abrir. Hoje nós vivemos em um tempo onde as pessoas elas querem tudo rápido. Tudo conquistado de uma maneira rápida, de uma maneira fácil. Mas o Senhor Jesus ele nos ensina a perseverança. Porque na nossa vida com Deus nós iremos precisar, e muito, de paciência. Na nossa vida com Deus nós vamos precisar, e muito, ter calma. E nós vamos precisar esperar no Senhor, esperar em oração. Então eu te digo, se você tem apresentado diante do Senhor uma causa, continue apresentando. O Senhor ele está te ouvindo, o Senhor ele tem o tempo certo de agir. Deus ele nunca nos deixa sozinhos, Deus nunca nos deixa abandonados, perdidos. Ele sempre está conosco. Mas as tempestades elas continuam vindo. E o Senhor continua nos ensinando que nós devemos pedir, que Ele nos dará. Mas nem tudo que nós pedimos ao Senhor Ele vai nos dar. Nem tudo. Tem coisas que nós pedimos para Deus que Ele sabe que nós não precisamos. E Ele, como um bom Pai, Ele não nos dá. Porque existem algumas coisas que nós pedimos para Deus que se Ele nos der, vai acabar nos prejudicando, vai acabar nos tirando do caminho certo, do caminho da paz. E vai nos levar para caminhos de tribulação. E o Senhor ele tem um caminho melhor para cada um de nós. Então persevere na oração. Persevere na paciência em Deus. Eu sei que muitas vezes nós queremos tomar atitudes, decisões segundo a nossa própria vontade. E isso é algo natural nosso, é como se fosse um impulso que nós temos e é até difícil de controlar. Mas quem espera no Senhor e na oração tem sabedoria. Consegue passar por tribulações sem se desesperar. E é isso que o Senhor quer de nós. O mundo parece que vai de mal a pior, as notícias parece que a cada dia estão piores. E o Senhor ele quer nos ensinar a ter perseverança, porque se nós não tivermos perseverança, em algum momento nós iremos desistir dele. Em algum momento nós vamos se cansar dele. Nós vamos pensar que Deus é ruim, nós vamos pensar que Deus não nos ama. Simplesmente porque nós pedimos e não recebemos. Mas Deus ele tem cuidado de nós. Eu sei que Deus tem cuidado de mim, tem cuidado de você. E continue perseverando na oração. Pedindo para que a vontade de Deus seja feita na sua vida, na minha vida. Pedindo para que o Espírito Santo conduza os teus passos. Pedindo para que Ele abra portas ou Ele feche portas. Para que Ele aproxime pessoas ou para que Ele afaste pessoas. Porque assim os nossos passos vão sendo guiados pelo Senhor. Nessa paciência. A nossa vida ela não muda de hoje para amanhã. Tem um processo e nesse processo precisamos perseverar em oração. Então um dos ensinamentos de Jesus para nós é a perseverança na oração. E o Evangelho de Lucas fala sobre essa mesma passagem, só que tem um detalhe bem interessante. O Evangelho de Lucas, no capítulo 11, se você puder acompanhar, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Diz assim: E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abrirá. Se um filho pedir pão a qualquer um de vós que é pai, acaso lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se ele pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Então, se vós, sendo maus,
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, aqui Jesus ele diz que nós homens, sendo maus, nós sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o Senhor, que é o nosso bom Pai, dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. E hoje, nessa live, eu tenho esse objetivo de orar junto com você. E nós vamos pedir o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós vamos pedir a presença de Deus, a verdadeira presença de Deus, que vai muito além de um arrepio, de um sentimento. Eu sei que nós podemos nos arrepiar sim, eu me arrepio também. Mas é mudança de caráter, é mudança de vida, é transformação da mente. Ele nos dará o Espírito Santo se nós pedirmos. E para nós recebermos o Espírito Santo, nós temos que renunciar às nossas vontades, aquilo que nós amamos, que faz parte desse mundo de pecado. O apóstolo João, acredito que é 1 João capítulo 2, versículo 15, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, esse amor pelo mundo é o amor pelo pecado. É o amor que não abre mão, é o amor que não renuncia por Cristo. O jovem rico nos mostrou o que é o amor pelo mundo. Jesus disse para ele, para que ele vendesse tudo que ele tinha, desse aos pobres e depois seguisse Jesus. Mas ele amava tanto as riquezas, ele amava tanto o mundo, que ele não renunciou. E hoje nós temos a oportunidade de renunciar pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo que nós precisamos. Se nós temos a presença dele em nossas vidas, nós temos tudo, tudo. Essa geração vai passar, as vaidades irão passar, tudo vai passar. As riquezas, a fama, os momentos de prazer, os momentos de alegria, longe da presença de Deus, todos esses momentos irão passar. Mas aqueles que pedem o Espírito Santo de Deus, eles têm uma alegria que não é passageira, uma alegria eterna. Eles têm uma vida que não é uma vida de uma máscara, uma vida de engano. É uma vida de verdade. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. No fim dessa live hoje nós iremos pedir, você que está aqui comigo e você também que vai assistir depois, que está assistindo depois, eu vou colocar no YouTube. Vamos pedir o Espírito Santo sobre nós. Porque o nosso Pai é bom e Ele nos dará o Espírito Santo se nós pedirmos. Então vamos pedir a presença dEle na nossa mente, para nos dar a paz, para nos dar sabedoria, para nos livrar das tentações do maligno, para nos livrar das ciladas de Satanás, para nos livrar das falsas amizades, para nos livrar da mentira. Somente o Espírito Santo pode nos dar discernimento e nos dar a graça para suportar todas as aflições. Nós temos exemplos na Bíblia como Jó, que passou por muitas aflições e ficou firme. Temos o exemplo de Paulo, que foi fiel até a morte, porque a graça de Deus sustentou eles. E que a graça de Deus nos sustente, nos faça permanecer. Nós temos que desejar permanecer em Deus para sempre. Não algo por um momento, não algo agora, por uma necessidade, porque eu preciso de dinheiro, porque eu preciso de cura, de saúde, porque eu preciso de algo. Eu quero Deus só para resolver o meu problema, depois eu vou abandonar Deus. Não. Que seja para sempre. Ele é o nosso Salvador eterno.
Ele é eterno. E Ele tem para nós a vida eterna. Amém? Eu vou falar alguns pontos aqui. Nesse mesmo capítulo 7, voltando para o capítulo 7 de Mateus. Mateus capítulo 7. Amém, mãe? Glória a Deus. Glória a Deus. O versículo é o versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Olha o ensinamento de Jesus para nós. Ele fala sobre a porta estreita e a porta larga. Hoje nós vivemos em um tempo onde se fala às vezes de uma facilidade muito grande de ser cristão, de servir a Deus. Parece algo muito fácil que qualquer pessoa, sem o mínimo de esforço e dedicação, pode fazer, pode conseguir. E às vezes a promessa é uma vida de sucesso, às vezes a promessa é uma vida confortável, sendo que o Senhor nunca nos prometeu isso. O Senhor nos disse, como Ele disse aos discípulos, em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala isso um pouco antes de se entregar aos romanos para ser crucificado. Ele fala sobre aflições e fala sobre um bom ânimo que os seus discípulos devem ter. E aqui ele fala sobre uma porta estreita, esse caminho apertado que conduz à vida. E fazendo uma análise da nossa vida hoje, da minha vida, da sua vida, por qual porta nós temos entrado, por qual caminho nós temos caminhado? De que maneira? O Senhor, Ele nos dá o melhor caminho, o caminho que nos conduz à vida. Satanás é o pai da mentira. E ele sabe como enganar, ele sabe como inverter os valores e fazer com que a verdade seja mentira e a mentira seja verdade, de uma maneira que ilude pessoas que não têm um entendimento em Cristo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. A palavra dele é a verdade. Mas Satanás continua nos seduzindo, Satanás continua com suas palavras que são doces, querendo nos atrair para um caminho de destruição. Isso tem acontecido. Isso está presente na internet, isso está presente nas redes sociais, nos filmes, nos programas de TV, no nosso dia a dia, de uma maneira sutil, que às vezes nós nem percebemos. Ele tenta nos levar para o caminho largo, ele tenta nos levar para o caminho da facilidade. E com todo o temor de Deus no meu coração, eu quero deixar essa palavra para você que está me ouvindo, e é para mim também, porque eu devo buscar cumprir e obedecer a palavra do Senhor. Não creia em um evangelho fácil, não acredite nisso. Não acredite que a sua vida vai ser só bênção e vitória, porque não é assim que vivem os servos de Deus. Talvez os servos de Deus vivem as tribulações mais profundas. Os servos de Deus vivem lutas que somente com a graça de Deus eles conseguem vencer. Mas o Senhor nos garante que nesse caminho, nessa porta, essa porta estreita, nós teremos a vida. Nós teremos a vida eterna. Nós teremos a salvação da nossa alma. O
que o inimigo faz é tentar tirar o nosso foco da eternidade. Ele coloca as suas seduções e tentações para esse tempo, para esse momento, para agora. Sendo que o Senhor tem muito mais para nós na eternidade. Então vamos escolher o caminho do Senhor. Vamos escolher a porta do Senhor. A porta estreita. Amém, meus irmãos? Essa palavra serve para todos nós, é para mim e para todos os que estão me ouvindo. Versículo 15. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aqui a palavra de Deus está se referindo a pessoas que se dizem homens ou mulheres de Deus e na verdade são falsos, para nós termos cuidado. E isso é muito importante. Hoje a internet ela dá liberdade para qualquer pessoa expressar a sua opinião, para qualquer pessoa falar o que ela acha, o que ela pensa. E muitas dessas opiniões não estão de acordo com a verdade da palavra de Deus. E muitas dessas opiniões trazem mais dúvida, trazem mais confusão e trazem muito engano. É como se a palavra fosse pregada, muitas coisas boas são ditas, mas no meio dessas coisas boas existem más intenções, existe o engano, existe a mentira. E olha só como Jesus nos ensina. Ele nos diz para termos cuidado. Ele nos diz que eles vêm até nós vestidos como ovelhas. A aparência é de ovelha, mas o coração, a mente, é de lobo. E a intenção do lobo diante de uma ovelha é sempre de matar, sempre de destruir. São pregações que matam, pregações que destroem. São ensinos que levam para longe de Deus. São famílias destruídas. São ministérios destruídos, são vidas perdidas por causa de ensinos mentirosos, de heresias, de falsos profetas. Tem manchado o nome do Senhor, manchado a igreja do Senhor nesses últimos tempos. Nós temos visto muitos escândalos e o Senhor Jesus sempre nos ensina a ter cuidado. E como nós vamos ter cuidado? Observando a palavra de Deus, porque nós saberemos ao ouvir a palavra se ela vem de Deus ou não, se está correto ou não, se procede do Senhor ou não. Nós precisamos ter essa sabedoria. E nós vamos ler no próximo versículo uma verdade que Jesus disse. Versículo de número 21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Jesus, nos versículos anteriores, ele fala sobre os falsos profetas e aqui ele diz que nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Pastor Paulo, homem de Deus, Deus abençoe. Estamos juntos. Obrigado aí por comparecer. Deus te abençoe, Deus abençoe sua família. Os falsos profetas dizem Senhor, Senhor. Os falsos cristãos, a falsa igreja, diz Senhor, Senhor, louva
diz que adora, diz que exalta o nome do Senhor. Mas isso não vem dele. Não tem intimidade com ele. Não é algo sincero, não é algo puro. E aqui nós estamos falando de algo eterno. Nós estamos falando de algo que é uma sentença de condenação para aqueles que não são conhecidos pelo Senhor. Conhecidos na intimidade. Lavados pelo sangue de Jesus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Nós estamos falando sobre os falsos profetas e eles dizem aqui que não profetizamos nós em teu nome. Então, são pessoas que profetizam em nome de Jesus. E em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Eles perguntam, e então lhes declararei: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, trabalhadores da iniquidade. Jesus ele fala abertamente que não conhece esses homens, essas mulheres, ele não conhece. Sabe o que é interessante? É porque Deus ele conhece todos. Deus ele sabe detalhadamente quem é cada pessoa. Até os cabelos da nossa cabeça estão contados pelo Senhor. Mas o conhecer da intimidade, o conhecer pelo Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus habitando na pessoa, tendo essa intimidade entre a pessoa e Deus, essa intimidade não existe. A profecia era em nome de Jesus, mas não era verdadeira. As maravilhas e os demônios expulsos não era verdadeiro, não era algo verdadeiro. E o Senhor diz para se apartarem dele, para se afastarem dele. E tem um detalhe que nos ensina o porquê Jesus fala isso. É essa palavra, iniquidade. Aqui está o detalhe. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é uma vida de pecado por vontade própria. Uma vida de pecado, digamos que programada. Uma vida de pecado por prazer. Porque eu quero fazer isso. Eu sou falso profeta porque eu quero fazer o que é errado. Eu quero fazer o que é errado. Isso é iniquidade. Eu vou mentir, mas eu vou planejar a mentira. Eu vou roubar, mas eu vou planejar o roubo. Eu vou me prostituir, mas eu vou planejar a prostituição. Isso é iniquidade. Eu vou enganar a igreja, então eu vou pensar em como eu vou fazer isso. Isso é iniquidade. É não ser sincero com Deus. É não ser sincero com as pessoas. Isso é iniquidade. E Deus, no caso o Senhor Jesus, aqui ele nos diz: e então lhes declararei: eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Em outras traduções fala sobre os que praticam a iniquidade, uma vida de prática. Não são pessoas que lutam pela santificação, se esforçam, derramam lágrimas, pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa diferente. Uma pessoa que peca e diz: Senhor, me ajuda, me transforma, muda o meu interior. Não são pessoas assim. São pessoas que estão entregues às suas próprias vontades. E o que nós devemos fazer diante de tudo isso? Eu vou resumir e nós vamos entender. Nós começamos falando no começo da live sobre a perseverança na oração, sobre pedir e receber, buscar e encontrar, bater e a porta ser aberta. E o Senhor Jesus disse que o nosso Pai, Ele é um bom Pai, Ele dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então,
Quem pode nos livrar de ser essas pessoas naquele dia, de ser afastado de Jesus? O que pode nos livrar disso? A presença do Espírito Santo em nós. O que pode nos livrar de ser falsos profetas e de ser enganado por falsos profetas? A presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Somente a presença do Espírito Santo. E aqui eu quero concluir essa mensagem, essa meditação. Poderíamos falar também sobre edificar a nossa casa sobre a rocha. Mas eu quero trazer esse foco. Deus abençoe, Luiz Eduardo, meu irmão. Saudade de você. Um abraço, príncipe. A gente vai sentar para conversar uma hora, se Deus quiser. Eu quero trazer esse foco. E eu gostaria que você que está me ouvindo, a pessoa que vai ouvir depois, nós fizéssemos esse pedido para Deus. Está em Lucas. Está em Lucas, no capítulo 11, no versículo 13. Lucas 11, 13. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Vamos sim. Tamo junto. O Senhor dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. E a nossa maior necessidade é a presença dele. Nossa maior necessidade. Então, que o Senhor guarde o nosso coração. Que nós não venhamos nos escandalizar com o que tem acontecido e com o que vai acontecer. Que o Espírito Santo te sustente. Que o Espírito Santo seja o teu motivo. Seja a tua alegria. Em nome de Jesus. Vamos pedir juntos. Se você puder, onde você estiver, fechar os seus olhos e pedir isso. Peça com um coração sincero: Senhor, me dá o Espírito Santo. Aí você pode pensar: Marcos, eu já tenho o Espírito Santo, então eu quero mais. Em Lucas capítulo 4, diz aqui: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus era cheio do Espírito Santo. Então vamos pedir isso sobre as nossas vidas. E o que vai acontecer quando nós sermos cheios do Espírito Santo? Nós iremos demonstrar, como João Batista disse: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós iremos mostrar que nós de fato se arrependemos. E o apóstolo Paulo também fala na carta aos Gálatas, no capítulo 5, lá para o versículo 23, acredito, sobre os frutos do Espírito. Quem é cheio do Espírito Santo tem os frutos do Espírito. Vamos orar, amém? Feche seus olhos, se você puder. Se não, escute essa oração e peça ao Espírito Santo sobre a sua vida. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa mensagem, para o meu coração, para o coração de todos os que estão ouvindo, Pai. Senhor, nós não queremos desistir, desanimar diante das dificuldades, mas nós queremos perseverar como o Senhor nos ensinou. E hoje aqui nós estamos te pedindo, nós estamos buscando, nós estamos batendo na porta, Senhor. Que o Senhor possa atender, meu Deus, o nosso clamor. Nós te pedimos o Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre as nossas decisões, sobre o nosso ministério, sobre a nossa família, sobre os nossos caminhos, Senhor. Mas o teu Espírito vem nos encher, Pai, com a tua presença, todos os dias, Senhor, todos os dias. Senhor, eu oro pela família dos meus irmãos, eu oro pela saúde deles, física, espiritual, emocional. Eu te peço, Senhor, que a tua paz acompanhe eles, a tua graça acompanhe eles, as suas famílias.
Espírito Santo de Deus, nos enche de paz, amor, sabedoria, paciência. Senhor, vem quebrantar o nosso coração. E que todos nós, Senhor, venhamos produzir frutos dignos de arrependimento. Para a tua glória, Senhor, eu te agradeço. Abençoa esse projeto, meu Pai. Que seja tudo para a tua glória. Que vidas sejam alcançadas e o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus. Obrigado você que ficou aqui até agora. Eu creio que o Senhor tem muito mais para nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E que semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente, 5 horas, com uma palavra e uma oração também. Que Deus possa estar guiando vocês sempre em todos os caminhos. Henrique, Deus te abençoe, meu querido. Eu vou estar compartilhando também lá no YouTube a live completa. Amém, Ivana. Deus abençoe sua vida. Você também é bênção. Que o Senhor esteja contigo sempre, em todos os teus caminhos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. E até semana que vem, se Deus quiser. Amém? Josemi está aqui com a gente também. Minha mãe. Gabriel. Deus abençoe, Gabriel. Gabriel, meu amigo lá de Goiânia. Amém, Josemi. Deus te abençoe também, príncipe. Josemi é bênção. Meus queridos, um abraço, a paz do Senhor. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.